procedimentos. Ok? Então, gente, olha só. Aula passada, estivemos falando sobre os procedimentos ordinários, que já falamos. Falamos no procedimento sumaríssimo. E agora eu vou entrar no procedimento dos crimes alimentares, tá? Tudo bom, Adelaide? Nós vamos falar sobre os crimes previstos na Lei 11.101 de 2005, tá? 11.101 de 2005. Vocês já devem estar estudando aí, ou estudar, ou ainda vão estudar lá a questão lá do direito empresarial, deve ser com Gerson lá e tal. Então, beleza pura. Mas eu tenho algumas observações a serem feitas para poder entrar lá na lei, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. O artigo 185 dessa lei, tá? Ou melhor dizendo, os crimes previstos nessa lei estão lá no artigo 168 ao artigo 178 da Lei 11.101 de 2005, tá? Então, você tem os tipos penais no artigo 168 e até o artigo 178. Então, ali tem a previsão dos crimes praticados dentro dessa lei, ok? O grande problema é que esta lei, tá? Ela não tem especificado um procedimento para os crimes previstos nela, como tem lá no rito sumário, como tem no rito sumaríssimo, como é a Lei 9.099 de 95, como é a lei dos crimes de drogas, que tem o seu rito processual lá. Não tem, essa lei não tem, ok? E aí, depois de uma série de mudanças que houve aí na lei e tal, o artigo 185 dessa lei, né, ou o 185 dessa lei, fala assim, ó. Deixa eu achar ele aqui. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540, tá? De quem? Do Código de Processo Penal. Então, os crimes praticados nessa lei aqui, dentro dessa lei, sob a égide dessa lei, vai ser utilizado o rito previsto no artigo 531 a 540 do Código de Processo Penal, tá? Sendo que este rito é o rito do procedimento sumário. Então, portanto, eu vou ter que fazer uma leitura do rito sumário para vocês. Mas deixa eu chamar a atenção de algumas coisas logo de imediato aqui, que é o que vai acontecer com vocês e com muita gente. Quando você for estudar essa lei, os crimes previstos nessa lei, o artigo 168 e os demais artigos, com a exceção do artigo 178, os artigos do 168 a 177 têm pena mínima, às vezes, de 2 anos e máxima de 4 anos. Tá? Isso no caput. Qual é o problema aqui que você vai ter na sua cabeça? Ora, quando nós estudamos o procedimento ordinário, e eu li isso aqui para vocês, eu vou ler daqui a pouco de novo, o 394 informa para a gente que o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. O ordinário é pena igual ou superior a 4 anos. O sumário, pena menor de 4 anos. E o sumaríssimo, pena máxima
menor ou igual a 2 anos. Significa dizer que o sumário, na realidade, a pena mínima tem que ser superior a 2 anos e inferior a 4 anos. Aí você teria o procedimento sumário. Só que quando você lê isso aqui, e por isso que a gente tem que fazer uma interpretação, né? Não pode ser literal, e ela tem que ser sistemática. Quando você lê os tipos penais aqui, você poderia incorrer no erro de aplicar a Lei 9.099, como previsto no artigo 178, que o crime aqui é de 1 a 2 anos, portanto, em tese, nós estaríamos dentro de um procedimento sumaríssimo, e aí você poderia tentar responder o processo por lá, ou nos crimes cuja pena seja igual a 4 anos, você iria para o procedimento ordinário. Porém, gente, por força expressa da lei, e o artigo 185 fala isso, recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540. Então, qual vai ser o procedimento a ser aplicado para os crimes cometidos, né, na égide dessa lei 11.101 de 2005? O rito sumário do Código de Processo Penal. Ok? Não me importa se a pena lá é igual se a pena aqui dessa lei é igual a 4 anos ou superior a 4 anos, ou se ela é menor ou igual a 2 anos. Vai ser aplicada essa lei aqui. E mais você ainda poderia me perguntar, mas é Carlos, o 178 tem uma pena igual a 2 anos. E lá a lei 9.099 de 95 permitiria que fosse aplicado a lei do juizado especial. Por que não vai ser aplicada a lei do juizado especial? Porque, além de ter uma previsão legal numa lei especial, que é essa que a gente está estudando, no 185, também tem o princípio da especialidade. Então, de imediato, chama a atenção de vocês, todos os crimes que forem cometidos nesta lei, que vai do 168 ao 178, terá o rito sumário, pouco importando a pena máxima ou a pena mínima, ok? Vai ter direito a responder pelo rito sumário, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês gravem. Então, agora, nós vamos lá para o Código de Processo Penal e vamos fazer uma análise do rito sumário, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês novamente para o 394. Olha o que diz o 394 do Processo Penal. O procedimento será comum ou especial. Gente, procedimento comum fala, no inciso 1º. Parágrafo 1º, o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Bom, eu já falei isso aqui e, para mim, o sumaríssimo não é um procedimento comum. Para mim, o sumaríssimo é um procedimento especial, tá? E por que isso? Porque o rito é totalmente diferente do procedimento comum. Então, no meu entendimento, e até de alguns outros, trata-se de procedimento especial, como o júri é um procedimento especial, né? E está dentro do sistema do procedimento do Código de Processo Penal. Então, mas isso aí é uma questão doutrinária, não vai fazer muita diferença para vocês no dia a dia. O importante é vocês saberem desse detalhe. Então, o 394, ele traz para a gente a descrição de como você identificar se o procedimento é sumaríssimo, se é sumário ou se é ordinário. No parágrafo 1º e seus incisos. Lá está especificando para a gente, tá? O 394, parágrafo 4º e 5º, fala assim, ó, o 4º, as disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário, ok? Então, o 394 trata da questão do procedimento ordinário. O procedimento sumário vai do 531 ao 540.
Mas não adianta eu jogar o 531 para você, o 540, ler ele aqui, sem fazer uma recapitulação do 394, que é o procedimento ordinário. Por quê? Porque o procedimento sumário, na realidade, né, é o procedimento ordinário com pequenas alterações, tá? É só isso. O procedimento sumário é o procedimento ordinário com pequenas alterações. Então, olha só. O artigo 533 fala assim, ó, aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do artigo 400 do Código de Processo Penal. Ele está falando para a gente que dentro do procedimento sumário, gente, vai ser utilizado o procedimento ordinário, com as pequenas observações que tem do 531 ao 538. Algumas observações que eu vou fazer dessa diferença. Lá no procedimento ordinário, a gente vai ler, podem ser rolados 8 testemunhas. Aqui no procedimento sumário, pode ser rolado 5 testemunhas. Então, a diferença, principal, é o número de testemunhas. Tá ok? Então, o número de testemunhas do ordinário é 8 e aqui é 5. Depois eu vou estudar com vocês de novo o procedimento ordinário e vocês vão ver que é tudo igual, só com essas diferenças. O procedimento sumário não prevê a apresentação de alegações finais por memorial, ou seja, escrita, né? A gente vai ver lá no ordinário que, terminada a audiência, se não houver nenhuma diligência que foi requerida e concedida, que tenha acontecido dentro da própria audiência, o juiz determinará, abrirá parte para as partes realizarem suas alegações finais. O que são as alegações finais? Os argumentos finais. Primeiro o MP, depois a defesa. Lá no ordinário, a lei ainda fala assim, caso o processo tenha muitos réus, ou seja, né, volumoso, ou seja, de difícil elucidação por causa dos fatos, o juiz poderá abrir o prazo de 5 dias para as partes apresentarem os memoriais, que são as alegações finais. Em vez de verbalizar, vai escrever e vai protocolar. Então, o que você falaria, você agora vai escrever e vai protocolar. No sumário, não tem essa previsão. Significa dizer, mais uma vez, que está presente aqui no rito sumário o princípio da dinamicidade, o princípio da oralidade e o princípio da concentração dos atos. Ou seja, tudo deve ser realizado dentro de uma única audiência, de forma dinâmica e oral. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é que quando vocês forem fazer uma audiência, por exemplo, lá na área criminal, em qualquer espécie, tá, gente? Você já tem que ir preparado para a possibilidade de ter que fazer a sustentação oral e não por escrito, porque vai ficar a critério do juiz, tá? Principalmente aqui no rito sumário. Eu já tive várias audiências que tem juízes que não gostam de que seja por escrito. Se pode ser resolvido ali, ele na mesma hora. Terminou o interrogatório do réu, o juiz vira e fala, vamos para as alegações finais orais. 20 minutos para a MP fala 20 minutos depois fala a defesa, né? E aí que é o problema de muitos advogados, porque vai ter que sustentar oralmente, e aí, pelo amor de Deus, né, não vai fazer isso, porque se eu fizer, não fala que foi meu aluno, não vai me levar uma folha escrita e ficar lendo suas alegações, né, gente? Não é isso. Você tem que fazer isso, até porque você não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer numa audiência, você tem uma noção. Mas exatamente o que vai acontecer você não tem. Então, você tem que ir preparado, né? Você tem que ir preparado para fazer uma sustentação oral. E essa sustentação oral,
ela é uma coisa que também não é contar uma história, né? Ela tem que ter um início, meio e fim. E essa sustentação oral, além de ter o início, meio e fim, ela tem que ter uma sequência, uma lógica para você poder fazer com que as pessoas te entendam. Então, veja bem, você vai ter que. Primeiro, você vai ouvir o Ministério Público falar, depois você vai combater aquilo que ele falou, e vai ter que abordar as questões de fato, né, as provas e as questões de direito, para depois você fazer o seu requerimento. Que requerimento é esse? Em regra, você vai pedir a absolvição do seu cliente. Além da absolvição, você depois, subsidiariamente, se for caso de substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito, você pode pedir uma substituição de pena. E se não for o caso, você pode pedir que seja aplicada a pena menor possível, porque é primário, papapá, e por aí vai. E aplicar um regime, né, que seja de interesse do seu cliente. Então, repare que não dá para ir para uma audiência como o pessoal vai para a área civil, né? O juiz chega para o advogado e fala: doutor, réplica, alegações finais, alguma coisa? Não, vou me reportar inicial, né? Então entra mudo, sai calado, não sei, né? Aquela coisa que acontece lá, não tem emoção nenhuma. Na área criminal não tem como fazer isso. Você corre o risco sério do juiz falar: ó, aqui eu trabalho com alegações finais. Não adianta nem você chegar, excelência, mas eu fico nervoso, eu choro, eu tenho medo, né? Eu não sei falar. O senhor está no lugar errado, o senhor deve fazer outra profissão, porque aqui, né, eu estou presidindo, a lei permite, aqui é tudo oral. E ele segue o caminho dele lá, tá? Então, não me vá confiando na possibilidade de que você vai fazer as suas alegações finais por memorial, tá? O rito sumário, ele não prevê a possibilidade, pelo menos em lei, de se apresentar as alegações finais por memorial. Mas, às vezes, por comodidade, as partes, até o MP e a defesa, e às vezes até o juiz de plano, abre prazo. Tá? Mas aí é um critério que também não traz. Esse memorial são as alegações finais, Leandro. Em vez de eu verbalizar, então vamos um exemplo. O promotor fez lá as acusações e tal, eu iria fazer uma alegação final, né? Que seria por escrito, eu vou verbalizar. Excelência, conforme a acusação do Ministério Público imputando ao meu cliente o crime de furto, né? Durante toda a instrução criminal, não conseguiu provar ao Ministério Público, né, a acusação, as testemunhas de acusação não trouxeram clareza aos fatos. Aí pego as folhas, leio, as testemunhas de defesa demonstraram quem é o réu, o interrogatório do réu, ele menciona que ele estava em tal lugar, não teve filmagem e tal, tal. Portanto, deve ser julgado improcedente, requerimento do Ministério Público. Mas se ainda assim, se Vossa Excelência entender que seja caso de condenação, que seja, né, aplicada a substituição da pena, se for o caso de privativo de liberdade, por restritivo de direito, e se ainda não for, que seja aplicada a menor pena possível. Isso é os memoriais, Leandro. Em vez de eu escrever, em vez de eu verbalizar, eu estou escrevendo. Mas, volto a falar, em tese, você pode pegar um juiz que fale isso, olha, aqui é tudo oral, vamos seguir o rito. Não tem nenhum prejuízo não, tá, gente? Não adianta chorar, tomar calmante, não. Vai fazer, porque se você não fizer, prejudica o cliente, né? Então, possibilidade das grandes diferenças que a gente tem aqui, e por que no rito sumário existe esse detalhe aqui, né? Porque o nome já diz, é um rito sumário, é tentar abreviar ao máximo, né, os atos processuais, sem levar prejuízo para o réu. Alguém quer falar? Sim, professor, nesse contexto, a réplica e tréplica, que a gente vê no tribunal lá do capital, a réplica e tréplica, dentro desse ritual? Não, aqui não. No processo penal, não. Não. Processo penal não tem réplica. Tem réplica e tréplica, não. Isso é lá naquela coisa, naquela vergonha do cível. Aqui é coisa séria. Então, mas Tá? ela vai argumentando, vai. Não, então, mas aí são alegações finais, não é réplica e tréplica. Você poderia falar, eu poderia pensar na possibilidade de fazer uma analogia com réplica e tréplica? Sim, mas não é um termo técnico.
Tá, tudo bem. A alegação final está certo. Tá? Suscitou Se essa... você quiser fazer uma analogia com réplica e tréplica lá do CPC, tudo bem, mas não é o termo técnico. Não, aqui não tem réplica e tréplica no processo penal. Sim. Obrigado, professor. Valeu. Salmara, nas alegações finais, vocês têm que sustentar todas as teses que você entende que são cabíveis no caso concreto, tá? Se é uma tese, se é duas, se é três, pouco importa. O número de teses que você tiver lá, você vai sustentar. Nas alegações finais, vocês vão discutir, vão alegar as nulidades, se existir no processo, né? Então, tem tudo isso dentro desse argumento. Veja bem, se eu estou fazendo as alegações finais, que são os meus argumentos finais, o promotor já dele, agora sou eu, para os autos irem conclusos o juiz para dar a sentença, é a última vez que eu vou estar falando no processo na primeira instância. Provavelmente agora eu só vou falar em segunda instância. Caso ocorra uma condenação e eu recorra, ou caso ocorra uma absolvição e o MP recorra e eu venha em contra-razão. Então, a minha última fala é agora, nas alegações finais. Estou falando de alegações finais sem falar no júri, né? Porque isso também funciona lá no júri, porque a última a falar vai ser você. O júri, então, a gente já estudou, já cansou de falar sobre isso. É muito mais grave, né? Bom, Mara, todas. Vamos por parte. MP falou 20 minutos, o juiz abre prazo para você falar. Depois que você falar, o MP não fala mais nada. Tá, Mara? Não fala mais nada. É o que o Robson perguntou. Réplica e tréplica. Não tem réplica e tréplica. Se permitisse ao promotor, ele teria réplica e tréplica. É diferente do rito do processual, do tribunal do júri, né? Lá tem a réplica e tréplica, né? Que a gente vem falando, mas lá é plenário. Aqui eu estou falando de juízo de singular, que é o rito, não menciona réplica e tréplica. Isso aí, Beatriz. Você pode fazer uma releitura, relembrar tudo que aconteceu e apresentar suas teses, e pode, inclusive, criar novas teses. Não tem nenhum problema, Beatriz. Você está livre para fazer isso, tá? Fica a seu critério. Porque nós temos o princípio da ampla defesa. E eu volto a afirmar, por mais que muitos critiquem, para mim, tá? E eu faço isso nas minhas petições e quando eu estou sustentando oralmente eu falo mesmo. Pouco me importa se o juiz concorda ou não, mas é o que eu penso. Eu ainda sustento a plenitude de defesa, não só lá no plenário, mas para mim a plenitude ela tem que estar em todos os lugares, tá? Por quê? Porque a gente vê que a grande parte da doutrina, são doutrinas de renomados aí, falam que a plenitude de defesa está só lá para o plenário. Eu não concordo com isso. O livro, segura um pouco aí, só para ler aqui por parte. O livre convencimento do juiz se apoiará nas provas da firmeza da apresentação oral? Bom, vamos por parte. Ainda bem que você colocou uma coisa legal aí. O livre convencimento do juiz se apoiará nas provas. Isso está certo. Porque o livre convencimento do juiz tem que estar baseado nas provas, né? Agora, é óbvio que uma sustentação bem feita pode ir muito e vai fazer toda a diferença, né? No resultado final do julgamento, tá? Então você tem que, o que eu chamo a atenção para vocês, por isso que eu sempre falo, com a teoria do crime, porque tudo teu vai estar lá na teoria do crime, por isso que tem que conhecer bem, tá? Renan, eu ainda assim continuo, tá? Porque não é lei, é um entendimento dele. Ainda não foi votado pelo plenário, né? Se for, aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Não, Eduardo, pelo contrário, tá? Pelo contrário. É,
eu acho que a segunda instância é até melhor para se trabalhar do que na primeira, entendeu? Eu acho que os caras são mais técnicos. Só que na segunda instância você já não tem aquela possibilidade de gerar provas. Você vai ter que mostrar para os desembargadores que o juiz errou ao condenar o seu cliente e dizer por que ele errou e onde ele errou, o que ele valorou de errado. Mas não vejo esse mito, né, de que a segunda instância é mais difícil de absolver. Eu já absolvi vários clientes de segunda instância. Foi condenado na primeira, porque foi mal condenado, como houve agora hoje, né, a decisão agora do Fachin. E o jurista da Atena e Bolsonaro estava dando uma entrevista, até postei, né? Se vocês quiserem aprender direito penal e processo penal, eles vão estar lançando o curso de direito penal e processo penal, tá? Bolsonaro e da Atena, tá? Aí vocês se inscrevam lá, que vocês vão ser especialistas. E aí eles estavam aí falando sobre isso. Então, veja bem, foi anulado porque foi realizado errado. Está perfeito o STF. Problema todo que eu que vou pagar essa conta. Você que vai estar pagando essa conta, né? Porque provavelmente esse crime dele, se ele praticou realmente, não estou defendendo ninguém, se ele praticou realmente, a prescrição vai cair pela metade. Provavelmente vai estar tudo prescrito. Aí a idiotice de um juiz, de um procurador, faz a gente se ferrar, né? Isso é a arrogância que a gente tem aí. Mas ainda bem que o Supremo, pelo menos, tem hora que acerta em algumas coisas. Isso por força do Estado Democrático de Direito, tá, gente? Mas então, respondendo ao Eduardo, tranquilo, segunda instância, a única diferença é que lá eu não vou ficar podendo produzir muitas provas, a não ser que surja alguma coisa nova, ter alguma coisa desse tipo. Lá eu vou atacar a sentença do juiz, tá? Isso aí que acontece. E até no STJ e no STF, que aí não se analisa questão de mérito, mas questões de direito, é até mais técnico de se trabalhar, tá? Tanto é que vocês estão vendo que está acontecendo, que estão se anulando esse julgamento aí, não é nem por questões de mérito, é questão de técnica. Porque o erro começou lá embaixo e o cara está anulando desde o recebimento da denúncia. Pô, meu amigo, se tiver prescrito, já era. O cara está limpinho, está com tudo e não está nem se preocupando mais. Então, essa questão aí de segunda instância, terceira instância, eu até prefiro trabalhar o segunda e terceira instância, que seria o STJ e STF, terceira entre aspas, né, gente? Porque parece, eu vou falar uma coisa que parece engraçado, mas ao mesmo tempo tem um fundo de verdade, né? Quanto mais alto você está, mais perto de Deus, né? Você tá, aí fica melhor, né? Por exemplo, se você vai no fórum aqui da capital, você vai ali no primeiro andar ali, é o juizado especial civil. Aquilo parece um inferno. Tanta gente para lá e para cá, e nego discutindo 50, 100 reais, né? 500 reais de multa, não sei o que, aquela porcaria toda. Que um juiz, né, leigo se acha desembargador e ainda trata mal os advogados. Aí você vai já para a área criminal, já no nono, décimo andar, oitavo ali, pô, já é outro tratamento, ar-condicionado diferenciado, cafezinho, água, né, você tem onde sentar, tem até a mesa, sala, tudo direitinho. Você vai sustentar em segunda instância, pô, é outra história ainda, né? Então, quanto mais você vai subindo, né? Quanto mais você vai subindo, mais você está ficando perto lá de Deus, ficando melhor. Então, significa dizer que ficar lá embaixo vai ficar perto do inferno, vai queimar. Melhor sair daí. Então, vai para outro lugar. Então, advogar no STJ é ótimo, advogar no STF é ótimo. Semana passada eu impetrei um HC. Gente, eu impetrei o HC, era 3 horas da tarde, nem 3, era 3h30. Terminei de fazer o protocolo no STJ. 18h30, mais ou menos, já estava no gabinete do ministro para ele analisar a liminar. Porra, do mesmo dia. Incrível. Aqui no TJ não acontece isso. Então, significa dizer que lá as coisas funcionam também. Então não poderiam ser desembargadores, né? Deveriam estar em casa, sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas estão enchendo o saco da gente aí e julgando mal. Aí acontecem essas coisas que acontecem aí, né? Enfim, isso aí é papo para lá. O que eu
Verdade, Mário. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui. Vou agora voltar lá para o 394, vou falar do rito ordinário, que é o sumário com as suas adaptações, ou o sumário com o rito ordinário com suas adaptações. Antes de eu ir para lá, alguma pergunta referente ao que eu falei aqui? Porque parece que é confuso, mas não é. É questão de ler e interpretar, tá? Mas tem muita gente que vai se equivocando. Por que eu falo que vai se equivocando? Porque você tem os tipos penais lá com lei abaixo, com pena abaixo de 2 anos e com pena igual ou superior a 4. E você pode ficar em dúvida. Lá não vai aplicar a Lei 9.099 de 95. O rito vai ser sumário, pouco importando a pena. Por que, Zé Carlos? Porque tem previsão expressa lá, tá? E porque tem o princípio da especialidade. Está confusa com o quê? Me fala aí, ô Mara. Depois não adianta, tem que ser hoje. A gente não sabe se depois você vai estar vivo. Fala aí, qual é a parada aí? Está confusa com o quê? Porque eu repito, não tem estresse, a gente não está com pressa, não. Igual a você, pode ter muita gente aí que de repente não está levantando a mão. Então vamos lá. Só para a gente fazer uma recapitulação, porque muita gente pode ter essa dúvida por causa disso, tá? A gente tem no 394 o procedimentos estipulados pelo Código de Processo Penal, né? Aí o 394 do Código de Processo Penal fala que o procedimento vai ser ordinário, vai ser comum. Esse comum subdivide-se em ordinário, sumário e sumaríssimo. Código de Processo Penal é uma lei geral, ok? E ele fala que o procedimento vai ser comum ou especial. Então, o comum ordinário é a pena igual a 4 anos ou superior. Então, todo crime que a pena for igual ou superior a 4 anos, isso, vamos mesmo. Então, o crime cuja pena for igual a 4 anos, superior a 4 anos, o procedimento é ordinário, que é o que a gente vai estudar. Os crimes que a pena mínima for superior a 2 anos e inferior a 4 anos é o procedimento sumário do Código de Processo Penal. E os crimes cuja pena máxima for menor ou igual a 2 anos é o sumaríssimo, é o que a lei fala, ok? Então, tem que, em regra, eu venho aqui. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem diversas leis especiais, lei de trânsito, lei do tráfico, desarmamento, Maria da Penha, e por aí vai. Entre elas, a lei dos crimes falimentares, tá? Tem lá, que eu li para vocês. Se nós estamos falando que o Código de Processo Penal é uma lei comum, ordinária, que serve para todo, em regra, para todos os crimes ali praticados, nós também, por outro lado, temos as leis especiais. Se eu tenho uma lei especial, eu tenho o princípio da especialidade, ou seja, o que estiver estipulado naquela lei, na lei especial, vai ter que seguir o que ali está expresso. Então, lei da Maria da Penha, tem um rito lá. O rito vai ser aquele. Crime de drogas, o rito processual. Para quem praticar o crime, um crime de drogas, por exemplo, relacionado a drogas, tráfico, seja lá o que for, vai ser o procedimento de lá. Se tiver alguma brecha lá que precise socorrer do Código de Processo Penal, a gente vem aqui, se socorre e resolve. Mas o rito é lá. O que eu chamei a atenção de vocês é que eu tenho, na Lei 11.101 de 2005, um procedimento que não é detalhado, mas ele é expresso ao afirmar que o procedimento a ser aplicado naquela lei, ou seja, nos crimes que forem praticados lá na lei de 168 ao 178, o procedimento será sumário. Ponto. Se eu tenho uma previsão, numa lei especial que está falando que eu tenho que ir para a lei comum, que é o Código de Processo Penal, é isso que eu tenho que fazer.
O que pode estar gerando confusão aí na cabeça, por isso que eu chamei a atenção, é que vocês, quando forem ler os tipos penais que tem lá na Lei 11.101 de 2005, você vai ver que eu tenho tipo penal que é a pena máxima igual a 4 anos. Portanto, pela Lei Geral do Código de Processo Penal, teria que ser o procedimento ordinário. Mas não é, vai ser o sumário, porque o 185 dessa lei determina que seja sumário. A mesma coisa, o artigo 178 daquela lei, a pena máxima é 2 anos. Então, você lendo, você poderia imaginar que você teria que ir para ele 9.099,95. E não é. Não é, porque tem previsão lá no 175, no 185. Ok? Essa é a diferença, Mara. Só isso. Como eu preciso agora entender o procedimento sumário, aí eu li os 531 ao 538, eu estou adiantando para vocês que a grande diferença do sumário para o ordinário é que no ordinário eu tenho 8 testemunhas para ser rolada, no sumário eu tenho 5 testemunhas para ser rolada. No ordinário eu tenho a possibilidade de fazer as alegações finais por memorial. No sumário eu não tenho essa previsão, mas pode ser feita a critério do juiz e se as partes entrarem no acordo, não traria nenhum prejuízo. Ok? Essas são as grandes diferenças. Agora eu vou ler com vocês o 5, o 394, e depois eu vou voltar para o sumário, tá? Sim, faz sentido o que você falou, mas é o que se tem para hoje, meu amigo. Mas não fiquem preocupados, por exemplo, eu já coloquei lá, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho lá na plataforma. A hora que vocês quiserem assistir, isso vai lá para a plataforma, lá tem petição, tem explicação, tem tudo. Então, a prática você pode fazer lá também. Na verdade, vocês estão liberados para usar até antes mesmo disso, entendeu? Então, Valeu. tendo tempo, é só tendo tempo, é só chegar lá e mexer, não tem estresse. Vamos ler o 394. Então, como é o procedimento do rito sumário, do rito ordinário? Que vai ser o mesmo do sumário, só com pequenas alterações. Começa no 394, tá? E a gente vai chegar até o 405. Então, o procedimento ordinário vai do 394 ao 405. Como é que ele se desenvolve, gente? Depois eu vou ler ali. MP deflagra a denúncia ou a parte interessada queixa-crime. Vai depender do crime, tá? Os autos vão conclusos ao juiz para quê? Para ele analisar se ele vai receber aquela denúncia ou se ele vai rejeitar a denúncia, ok? Então, a rejeição da denúncia está no 395. A gente já estudou isso, hein, gente? Só estou relembrando. Está lá no 395. São possibilidades que o juiz pode rejeitar a denúncia. Se o juiz rejeitar, a MP ou a parte vai dar seu jeito, vai tentar solucionar a sua vida. Ou não, vai depender da questão, se for, como tem aqui, faltar, por exemplo, ocorrer, por exemplo, já uma coisa julgada, enfim, tiver uma litispendência, ele vai ter que desistir dessa ação. Mas isso pode ser discutido depois. Então, vamos imaginar agora que o juiz recebeu a denúncia. Então, o que o juiz faz? Recebeu a denúncia no gabinete dele, analisou, viu que está presente as condições da ação, os pressupostos processuais, justa causa, e recebe. Coloca lá, recebo a denúncia, tendo em vista que estão presentes as condições da ação, pressupostos processuais, assim sendo, determino a citação e intimação do réu para apresentar a defesa preliminar em 10 dias, ponto. E sai a intimação. Ok? O oficial de justiça foi lá, intimou o cara te contratou. Você tem 10 dias para apresentar a defesa preliminar. Aonde está isso? 396 e 396A. Na defesa preliminar, você vai apresentar todos, em tese, os argumentos que você quer,
requerer produção de provas, está tudo aqui no 396A. Requerer produção de provas, juntada de documentos, prova pericial, se quiser, está ali, você vai pedir ali, tá? Inclusive, para quem está com dúvida aí, depois entra lá na plataforma, lá tem um curso só de prática de peças processuais penais. Tem uma defesa preliminar lá, você pode ler que você vai ter uma visão melhor. Só para adiantar a vida de vocês. Nesse caso aí, tá? A defesa é resposta à acusação, né? Resposta à acusação, que é a defesa preliminar. Ok. Tá? Aí, depois, vocês vão ter que... Um dia a gente pode marcar aí um café da tarde aí, eu faço uma aula só sobre esses detalhes referente a como apresentar essa defesa. Eu Tá? pago o café, assim, eu pago. Mas vai ser virtual, né? Ah, Mas poxa. vai ser assim. Vai ter que ser virtual. Mas uma aula legal. A gente marca um dia e faz esse negócio aí para falar de prática referente a isso aí. Professor, Mas vamos lá. deixa eu pegar um gancho aí. No que o senhor, na verdade, pedia um auxílio ao senhor. Nessa resposta à acusação, o ideal é a gente não apresentar muita das nossas armas, não, né? Depende. Se você... Eu, pelo menos, penso assim. Quando eu pego um caso, eu vou valorar as provas dentro do processo. Aí eu tenho um nível. De 0 a 10, se eu achar que eu tenho uma nota 8 para as provas que estão ali nos autos, eu enfrento o mérito, porque eu posso absorver ele sumariamente, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Sim. Mas se eu tenho abaixo, eu faço aquela bem técnica. Os fatos não aconteceram como narrado na inicial, será aprovado posteriormente. Não apresento nenhuma tese defensiva. Então, eu não vou fazer. Tem que fazer essa avaliação. Aí é questão de estratégia técnica. Entendeu? Então, nem sempre vai ser essa ideia que você tem. A regra é essa. Mas, às vezes, você pode ter, por exemplo, um cliente que está sendo acusado de homicídio, mas o cara estava nos Estados Unidos. Pô, para que você vai esperar absorver o cara lá no final se você pode absorver de imediato, absorção sumária? Junto o passaporte, comprovante que ele não estava aqui, negativa de autoria. O cara não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você já mata o processo, tá? Perfeito. E aí, quando você faz isso, você já está entrando no mérito. O juiz vai ter que avaliar as provas, então é mérito. Então você está dando sua tese defensiva para ele e resolve o problema. Maravilha, obrigado. Tá? Valeu. Então, o juiz, quando ele recebeu a denúncia, né, você apresentou a sua defesa preliminar, ele cai no 397. Tá? Gente, tudo que eu estou falando aqui vai ser aplicado no sumário, tá? Só com a diferença pequena que eu estou mostrando para vocês. Lá são 5 testemunhas, aqui são 8, tá bom? Mas é a mesma coisa. O 397 fala assim, ó, após o cumprimento do disposto no 396A. O que é o 396A? A apresentação da defesa preliminar. E parágrafo deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. E ali tem as possibilidades. Então, a pergunta do Taurino está onde? Está no 397A. Então, Então, nós temos 2 possibilidades aqui. Uma, o juiz rejeitar a denúncia antes mesmo de citar a defesa para apresentar a defesa preliminar. O réu nem sabia que estava sendo processado. E ele faz isso porque ele verificou, por exemplo, uma coisa julgada, uma litispendência, ausência de justa causa. Então, ele nem instaurou o processo, nem recebeu. Ou, agora, respeitando o contraditório, a ampla defesa, ele abre prazo para a defesa apresentar, caso ele receba a denúncia, apresentar a defesa preliminar. E se você provar de imediato que seja possível a absolvição sumária, ou seja, não vai ter nem audiência de instrução e julgamento, para que você vai prorrogar uma coisa que você sabe que vai ser absolvido? Então, o juiz já mata o processo ali. Então, é possível ter uma absolvição sumária? 397 do Código de Processo Penal. Isso funciona lá para o sumário também. Tá bom, gente? Mas vamos imaginar que o juiz não absolva o seu cliente. Ou seja, você fez uma defesa ou não conseguiu provar de alguma forma a absolvição sumária, ou você fez a defesa técnica, como o Taurino falou. Tá?
Achou que as provas estão fracas, vou deixar para ver o que vai acontecer lá na frente. Aí, vai acontecer o quê? Vão cair na audiência de instrução de julgamento, que é o artigo 400. O 400, na realidade, referente ao... O 400 faz a audiência de instrução e julgamento, né, do procedimento ordinário. Só que do procedimento sumário é o 531, que fala assim, ó, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, lá no ordinário, o prazo para ser realizada a audiência é de 60. Proceder-se-á a tomada das declarações do ofendido. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui a lei está dizendo como que deve ser realizada uma audiência criminal no rito sumário. E no ordinário é o 400. É quase a mesma coisa. A diferença são o número de testemunha. Olha o que diz o 531. Estou voltando para o sumário. Então, do ordinário para o sumário é a mesma coisa. Denúncia, decisão de recebimento ou rejeição, recebeu, cita o réu apresentou defesa preliminar, o juiz absolve sumariamente ou não absolve. Se absolver, o processo está morto. Se não absolver, audiência de instrução e julgamento. Tá? Do processo sumário, artigo 531, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de máximo de 30 dias, isso aqui não conta esses 30 dias não, porque isso aqui é lá na França, aqui no Brasil não funciona não. Proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, quem está sendo ouvido primeiro? A vítima, se não estiver morta, óbvio. Se possível, a inquirição das testemunhas arrolada pela acusação, então, posteriormente, quem vai ser ouvido? Testemunha de acusação. E pela defesa, depois que as testemunhas de acusação forem ouvidas, serão ouvidas as testemunhas de defesa. Nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do Código. O que diz o 222? Carta precatória. Aí, o único momento de inversão é lá. Bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Ou seja, o último a ser ouvido vai ser o réu. Quando a lei fala aqui, procedendo-se finalmente ao debate, está dizendo que nós temos o quê? Debates orais, alegações finais orais. Ok? Mara, já vou te responder. Gente, eu li o 531. Vou ler o 400 agora para você lá do procedimento ordinário. Olha o 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada da declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no 222 deste Código, bem como o esclarecimento dos peritos, as acariações e os reconhecimentos das pessoas e coisas, interrogando em seguida o acusado. Acabou, é idêntico ao que está lá. O 400 é idêntico do que está lá. Qual é a diferença? O 401 fala em 8 testemunhas, né? E o 532 fala em 5 testemunhas, que é do rito sumário. Então, você vai ver que a audiência é igual do rito sumário para o rito ordinário. O que muda é o número de testemunhas. E mais, no 401, deixa eu ver o 401. Não, 401 não. Prevista defesa. Ó, no 403, parágrafo 3º, que menciona a possibilidade da apresentação das alegações finais por memorial. Fala lá, ó. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. O que são esses memoriais? Alegações finais, que seriam orais, serão escritas. No procedimento ordinário, no procedimento sumário, não tem essa previsão. Por isso que eu falei lá atrás, quando for fazer sustentação, quando for fazer alegações finais, em regra, no sumário é oral. Deixa eu só responder aqui.
Sim, Mara, lá na audiência de instrução e julgamento é o melhor momento, tá? Isso se for crimes que não seja de competência do tribunal do júri, porque se for crime de competência do tribunal do júri, nem quando terminar a primeira fase você vai apresentar as suas teses defensivas, né? Você vai apresentar o quê? Um plenário, não vai dar suas armas por MP. Não, esse prazo, Renan, é que o legislador, quando fez, ele estava sonhando, ele pensou que ele estava na França e que aqui funciona tudo rápido. Então, ele falou lá no ordinário que em 60 dias teria que ser marcada uma audiência. Por 60 dias ele leva para dar um despacho, então isso é impossível acontecer, tá? 30 dias, então, pior ainda. 30 dias ele ainda está acordando para ir para o fórum. Ele leva 30 dias para sair da casa dele para chegar no fórum, para fazer a audiência. Então, é quase que impossível, né? Isso aí esquece e não acontece nada com ele, né? Bom, então, não tem problema nenhum, tá? Esses prazos aqui, quem fez a lei devia estar realmente ter uma inspiração de querer estar em outro país, né? Não é no nosso, tá bom? Gente, então veja bem, o que que eu... Ah, pode. Tudo que está aqui pode ser cobrado. Se perguntar para você, qual o prazo máximo, né, no concurso público, qual o prazo máximo para que o juiz marque uma audiência no procedimento ordinário? 30, 60, 90, 120, 60, tá? Porque é o que fala a lei, né? Tá bom? Aí sem nenhum problema. Agora, acho difícil alguém fazer essa pergunta, que é tão simples, uma pergunta assim tão, mas vamos lá, vai que caia, né? Se vocês sejam sortudos, caia isso, passa direto. Agora, na prática, isso não acontece de jeito nenhum. E nem você, né? Se seu cliente estiver solto respondendo ao processo, se o juiz estiver demorando a marcar a audiência, tu vai ficar enchendo a paciência do juiz, né, gente? Deixa o processo, a não ser que seu cliente seja uma vítima no processo, né? Tipo assim, está sendo injustiçado, você tem provas suficientes para absolver. Aí faz como eu falei com o Taurino. Já tenta. Por exemplo, eu estou com um cara que está. O Renan, olha como a justiça é rápida. Eu tenho um processo de 2000. Eu tenho dois processos de 2000. Um de competência do júri e o outro não. De competência do júri, eu estou esperando marcar o júri já tem 2 anos. Não marcaram o júri ainda. Não, mais de 2 anos que eu estou aguardando marcar o júri. Já vai para uns 3 anos aí. Não marcaram o júri ainda. O cara está andando, está vivendo. No caso, é um cara bom. Mas se fosse um cara que realmente, né, fosse perigoso para a sociedade, a gente estava frito, né? Teria um doido aí na rua andando para lá e para cá. Então, 3 anos para marcar um júri, o processo está lá parado, né? E vai demorar mais ainda. Eu que não vou bater na porta do juiz e falar, excelência, você pode marcar o júri do meu cliente? Eu não, né? Deixa o cara viver, o cara tem que ver os jogos, fazer churrasco, ir para a praia, deixa ele. O juiz que tem que se preocupar com isso. Se ele tivesse preso, provavelmente já estaria em liberdade por causa do excesso do prazo, tá? Sim. Pô, o Auri, outro dia desse, o Auri Lopes estava falando que ele até conseguiu, o cliente dele estava preso preventivamente 10 anos, pô. Isso aí é uma coisa maluca, né? O problema é o cara ficar preso esse tempo todo, depois você absolve ele, quem devolve esse tempo para ele? Ninguém, né? E aí é a minha crítica. Enquanto não tiver punição para o promotor de justiça, né? Quando ele fizer a sustentação, a acusação, ele tem que provar e conseguir condenação, porque senão ele teria que ser punido. Fica essa bagunça aí que está acontecendo, entendeu? O cara fica preso 5, 6 anos aí, você absolve ele vai para casa cheio de trauma, perdeu 7 anos da vida dele e ninguém é punido por isso, né? É isso aí. Então, enquanto não tiver alguma coisa séria, vai ficar difícil. Gente, então olha só, para recapitular aqui, eu tenho lá os ritos que a gente está estudando. Depois a gente já vai estudar outros ritos referentes a outras leis, tal como o de tráfico, o estatuto de desarmamento. A gente vai ver isso, tá? Agora, lembre-se que nesse caso aqui dos crimes falimentares, tá?
você tem lá esses detalhes que eu estou falando. Lá na plataforma eu até coloquei lá um passo a passo mostrando esses detalhes aí. Vocês podem baixar o arquivo em PDF, não tem nenhum problema, para deixar guardado para estudo. Então, lembre-se do princípio da especialidade. Nesse caso, além de existir o princípio da especialidade, que é o da Lei 11.101 de 2005, eu tenho a previsão expressa no artigo 185, que fala que o procedimento para aqueles crimes vai ser o procedimento sumário. Gente, pouco importa a pena, entendeu? Se é menor de 2 anos, se é maior do que 4, não interessa, vai ser o rito sumário. Porque o legislador assim estipulou e assim vai ser. Então não adianta você agora querer mudar isso, que você não vai conseguir, pelo menos não por enquanto, né? Mas o grande problema é que você vai pegar o rito sumário no 531, vai ler ele aqui e ele está capenga. Por quê? Porque ele faz menção, dentro do 531 ou 538, ele faz menção ao procedimento ordinário. Então, aqui do 531 ao 538, o que mais te chama atenção é o rito processual e o número de testemunhas, que faz a diferença. Mas você tem que lembrar como que funciona. Denúncia, recebimento ou rejeição de denúncia, se recebeu citação e intimação do réu, apresentação de defesa preliminar. O juiz pode absolver sumariamente. Se não absolver, marca a audiência. Aí vai ter aquele rito, né? Até chegar aos debates orais ou por memorial. Uma outra peculiaridade do rito sumário é que não tem previsão aqui para apresentar as alegações finais por escrito, mas pode ser por flexibilização, sem nenhum problema. Já fiz isso várias vezes, promotor também, a gente às vezes quer ter mais tempo, e aí o juiz também está doido para ir para casa, para descansar, enfim. E junta aquele bolo ali, faz uma festa, vai todo mundo para casa e apresenta depois. Mas não confiem nisso, porque vocês podem muito bem serem surpreendidos no sentido de ter que fazer verbalmente. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. Quer fazer uma apresentação boa? Quero. Show de bola. Como que eu faço uma boa apresentação? Primeiro tem que conhecer bem a teoria do crime e o processo. Então, conhecer o que vai acontecer numa audiência é fundamental, gente. Como é que eu sei o que vai acontecer numa audiência? Se for rito ordinário, eu vou ler o 400. Se for o rito sumário, eu vou ler o quê? O 531. Infelizmente, eu vejo colegas indo para a audiência que o juiz conduz a audiência do jeito que quer. Inverte ordem processual e o cara nem sabe o que está acontecendo ali. Parece que não leu o código, né? Se for absolvido, Ariane, depois que absolveu, para condenar não pode não, tá? Se absolveu, transitou em julgado, já era, porque não tem revisão criminal para a sociedade. Só tem revisão criminal para a defesa. E se for durante, né, o processo, ele cairia na preclusão, porque já passou o prazo dele apresentar provas, e você não poderia aceitar uma prova desse tipo para prejudicar o réu. Tá? E aí eu estou partindo do princípio que essa prova apareceu de boa fé, né? Mas aí perdeu a oportunidade. Gente, condenou o cara, absolveu o cara, transitou em julgado, apareceu a filmagem do cara executando a vítima lá. Já era, esse cara não vai responder mais para esse processo, entendeu? Você não anula esse julgamento, porque transitou em julgado, acabou. Não existe revisão criminal pró-sociedade, tá? Então, existe revisão criminal para a defesa, exatamente para equilibrar a balança. Ou seja, isso é uma punição que se dá ao Estado pela péssima prestação de serviço jurisdicional. Ou seja, vocês acusaram uma pessoa e não conseguiram provar que essa pessoa praticou o crime. Então, vocês vão ser punidos pela ineficácia de vocês. Mas a prova só apareceu agora. O problema é de vocês. Vocês não investigaram direito,
vocês não produziram a prova direito, a sociedade agora que se dane, porque vai ter um suposto criminoso, né, na rua. Se estiver em fase de recurso, Mara, eu entendo que não pode, tá? Porque já precluiu e essa prova vai prejudicar o sujeito. Mas você pode encontrar a doutrina que postura. Não é porque eu sou advogado de defesa, é porque tem os princípios, né? Tal como paridade da arma, por aí vai. Se o Estado tem um prazo, por isso que existe a prescrição, para ele trabalhar e provar aquilo que ele está acusando, se ele não fez, precluiu. Porque eu vou te falar uma coisa, o inverso é difícil a gente conseguir também, mas o inverso seria possível. Por isso que tem revisão criminal. Se meu cliente é condenado e depois da condenação ele está lá cumprindo pena, eu consigo provas mostrando que não foi ele que praticou, eu posso entrar com a revisão criminal e cancelar, supostamente, entre aspas, aquela sentença e fazer ele voltar a ser primário, sem problema. Mas aí, porque o Estado tem essa previsão exatamente para equilibrar essa balança, né? Porque o poder estatal é muito maior do que o teu poder individual, pô, de qualquer um, né? O Estado tem a polícia, tem o Ministério Público, tem o estagiário do cachorro, do papagaio, do primo do não sei quem. Tem toda uma estrutura. O ser humano não tem ninguém, né? Quando muito dinheiro para pagar um advogado. Senão vai para a Defensoria Pública, né? Vai ser bem atendido, que são excelentes profissionais, mas a gente sabe que tem seus problemas lá. Dúvidas aí, perguntas, reclamações? Nada? Então, beleza, hein? Ninguém tem nada para perguntar? Gente, depois que eu estou falando para vocês aqui, ô Mara, eu estou falando Mara porque muitos podem estar nessa situação e ela expressou isso. Eu acho, pelo menos eu fazia isso, tá? Eu não tive assim, não é que eu sou santo, não, gente, mas eu não tive essa oportunidade de alguém botar uma plataforma para eu poder pesquisar algumas coisas, eu tinha que me virar. Mas assim, eu acho que sim, ajuda eu fazer isso porque eu pesquisava, mas eu gostava de ler as peças, porque lendo as peças eu fazia o link da teoria com a prática, tá? Então, Mara, se você pegar lá, por exemplo, lá tem um módulo de peças processuais. Você vai abrir, você vai ver várias peças lá. Você pode baixar elas, dá para fazer o download lá embaixo. Você vai baixando, e lá no final você faz download delas. E você vai poder imprimir, você vai poder estudar, fazendo um link do que a gente está falando com a prática. É o que o Taurino falou ali quando ele comentou, né? A gente vai, vamos na defesa preliminar ou na resposta de acusação, a gente é sucinto. Aí eu falei, depende. É ali que você vai encontrar para você fazer esse link. Eu acho que isso ajuda muito, porque vocês só vão ter prática, acho que oitavo, não sei como é que vai ser. Isso. Pode salvar sem nenhum problema, tá? E aí lá tem várias coisas de lá. Praticamente todos eles têm algum material para vocês baixarem e deixar guardado lá. Por exemplo, tem um módulo lá tem um curso lá que eu botei lá, acho que foi semana passada, só sobre homicídio culposo. Tem uma apostila, pô, show de bola lá, que fala tudo sobre o homicídio culposo. O indúbio pró-societário é um monstrengo que existe no nosso ordenamento jurídico, ninguém sabe de onde veio, mas está aí. Ou seja, como foi o julgamento de Jesus, né? Pilatos, né? Quando Jesus foi apresentado, o que ele fez? Lavou as mãos, né? Deixou para o povo decidir. Então, o indúbio pró-societate, ele funciona muito lá nos crimes de competência tribunal do júri na primeira fase. Quando termina a fase,
primeira fase, o juiz tem que dar aquela decisão. Absolve sumariamente, desclassifica, impronuncia ou pronuncia. Às vezes, é caso de absolvição ou de impronúncia e o juiz tem dúvida. Aí ele vai, leva o cara a júri, aplicando o princípio do indúbio pró sociedade. Ele fala o seguinte: como esse crime é de competência do tribunal do júri, o juiz de fato e do fato são os jurados, não sou eu. Então, lava mãos e deixa os jurados decidirem a vida desse cara. É isso que é o indúbio pró sociedade. Que a gente fala que isso não existe, realmente não tem previsão em lugar nenhum. Já tem até, acho que, uma ação requerendo a inconstitucionalidade desse que é o 386, esse indúbio pró sociedade aí, né, que deveria, que é o 386, o inciso 7º fala assim, ó, o 386, o juiz absolverá o réu mencionando a causa, né, na parte dispositiva, desde que eu reconheça. Por exemplo, o 7, não existir prova suficiente para a condenação. Aqui é o indúbio pro réu. Fazendo uma leitura inversa, o cara desrespeita isso aqui e joga o indúbio pró sociedade. Ele fala, ó, não sou eu que sou o jurado, eu sou só o juiz de direito. Quem tem que julgar isso são os jurados. Eu tenho dúvida se eu vou absolver ou condenar, mas o cara não tem coragem de... É o direito penal do inimigo, né? O cara quer condenar, lava as mãos, não tá nem aí, larga lá. E no júri, a gente sabe que lá eu chamo o júri de uma lide temerária, que tudo pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer. Enfim, fica nesse patamar aí. Tá, eu vou te dar também o nome de uns livros de Maria de lá. O juiz pode ter dúvida, mas se ele tem dúvida, o que a lei fala? Indúbio pro réu, absolve. Só que em vez dele absolver, ele joga o cara bota o cara na cova dos leões lá, né? Que é um absurdo. Entendeu? Dúvida ele pode ter, não tem nenhum problema, mas se ele tem que absolver. Tecnicamente, ele teria que absolver. Para isso que existe o indúbio pro réu. Fora isso, ele está, na verdade, né, se escusando. Não, com embase a pena no inquérito, não. É a mesma coisa que condenar, né? Não, com base no inquérito não tem como isso fazer acontecer. Mas pode, durante a instrução criminal, ter provas lá que não são contundentes para levar o cara para o júri, então o cara deveria pronunciar, pelo menos. Né? Mas não faz, ele acaba pronunciando. Esse é o nosso questionamento, entendeu? Que não se respeita o indúbio pro réu na primeira fase do júri. Se respeita nos outros crimes, mas no júri o cara não quer respeitar. É raro você encontrar um juiz que impronuncie reconhecendo o indúbio pro réu. É raro. Né? Bem que o Supremo já se manifestou a favor, que é possível, já tem decisão nessa situação. Mas cabe a nós, advogados, e vocês, quando estiverem advogando, brigarem para um dia isso mudar. Mas tem uma lei, tem uma ação de direta inconstitucionalidade, posta por um advogado lá de São Paulo, requerendo a inconstitucionalidade do indúbio pró sociedade, e até que não existe, né? E mais, requerendo a inconstitucionalidade do inciso 7º lá do 386. Bom, muitas coisas serem discutidas ainda aí. Beleza, meus caros amigos? Estou encerrando. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Sem reclamações? Sem reclamações. Boa noite aí, professor. Valeu, galera. Saudações palmeirenses e botafoguenses para todos. É isso. Eu vou dar uma passada lá na plataforma. Valeu, Obrigado. galera. Obrigado aí, beijão para todos. Fiquem bem, se cuidem. Qualquer coisa, só passar zap, acender fumaça, qualquer coisa. Beijão para todos. Valeu.